sabia que a sogra do Rafael Cardoso é a jornalista da Globo. Sônia Bride. A Sônia Bride. Não sabia, não. É, muito competente jornalista. Ela é ótima, né? Kátia, chama atenção, assim, nas últimas horas, eu até conversei com uma fonte lá atrás. Eu até disse, né, que já conversei algumas vezes com o próprio Sim, Rafael, você ele até falou, respondeu aquela vez, dizendo que iria ter que aguardar para se manifestar. Só que hoje, eu tentei falar com uma outra pessoa em relação aos detalhes desse processo, porque a Sônia Bride, ela acabou pedindo uma medida protetiva, né, por conta de algumas ameaças. Teve uma tentativa, segundo o relato dela no processo, que obviamente ela deve ter reunido algumas provas, de que ele teria tentado invadir a residência dela. Dela? E mais do que isso, tem um veículo dela que ela, pelo menos, segundo esse relato, ele teria tentado destruir esse automóvel. Ou seja, ela começou a se sentir intimidada. Mas, gente, a troco de quê que ele tentaria invadir a casa dela? Porque é muito descontrole. Pegava um carro dela e destruiria, não é? Não estou duvidando dela, não. Estou dizendo isso. O que leva uma pessoa a fazer isso? Então, eu acho que a situação, e hoje mais cedo eu estava conversando com o Dr. Francisco, é justamente essa. Acho que esse caso, que parecia que ia começar com o desfecho de uma separação, com a decisão de ali resolver o que a Mari Bride já alega, que são ameaças, que uma violência até psicológica, piora agora com essa denúncia da Sônia Bride. Por quê? O ator Rafael Cardoso, ele está afastado do vídeo, já faz um tempo que ele não faz novelas. Acho que a avaliação dessa fonte faz sentido, que fica cada vez mais difícil do Rafael retornar ao vídeo. A própria emissora convidá-lo para fazer papéis, testes, já que é uma situação em que ela tem muito prestígio dentro do canal, sempre foi muito respeitada, e que, obviamente, com essas denúncias que são muito sérias, que envolvem a vida pessoal dele, a emissora fica desconfortável em tê-lo em qualquer papel, ter no elenco. Então, assim, é um prejuízo para todos os lados, né? E ainda mais, porque primeiro envolve a família toda, né? Toda. Envolve a mulher, os filhos, que faz um ano que ele não vê, que foi o que você falou, que foi o que o juiz determinou. Agora a sogra vem falar, quer dizer, não foi ela que foi falar, né? Descobriram a medida protetiva que ela pediu, né? De acordo com o jornalista Gabriel Perlini da Contigo, ela ingressou com um pedido urgente de medida que vem justamente com a alegação de ter sofrido violência doméstica também, tá, gente? O relato do documento fala-se que, inclusive, tem também a questão de violência moral, psicológica e patrimonial. A gente já tinha contado aqui sobre o relato da Mari Bride, e aí eles destacam o seguinte, que a Sônia Bride inicia nesse pedido cautelar uma proteção para sua família, tá? E aí ela diz que sofre, inclusive, com o comportamento do Rafael. A gente também lembra que ele já teve um problema de comportamento agressivo com aquele moço do restaurante, foi, né? com Infelizmente garçom, foi né? uma outra situação bem complicada para ele se explicar. No documento que foi solicitado à Justiça, eles citam, inclusive, a proteção oferecida pela Lei Maria da Penha e reforça o testemunho da vítima que, sim, ele vem com o intuito de pedir proteção. Ou seja, ela alega no processo que o Rafael oferece risco a ela e à sua família. Rafael é citado no processo como uma pessoa que faz uso de álcool e drogas ilícitas. É porque o álcool é uma droga lícita. Em resposta, a juíza determinou o seguinte: foi aprovado a medida protetiva e a magistrada argumentou que, apesar de não haver agressão física, o ciclo de violência contra a mulher começa frequentemente com violência verbal, ou seja, ameaças, o que pode evoluir para casos de feminicídio. Foi determinado o seguinte, tá? O Rafael precisa manter pelo menos 100 metros de distância da repórter da Globo, Sônia Bride, ex-sogra dele. A magistrada também proíbe que ela seja contactada pelo ator, sob o risco de sofrer mandado de prisão. Nossa! Depois da decisão, Mari Bride, a filha da Sônia Bride, ex-mulher do ator, também solicitou as mesmas medidas. A notificação, a Rafael enfrentou dificuldade logística, uma vez que a intimação precisou ser feita via WhatsApp, tá? Não, hoje facilita, né? Porque aí a pessoa não tem como... Não tem como falar que não recebeu. Exato. Olha só, tem mais um dado aqui na nota. Abre aspas. Inicialmente, verifica-se que o endereço indicado pelo autor está localizado exatamente ao lado da residência de Sônia Bride. Na casa do lado? Olha só o quanto é delicado, hein?
Inclusive o Ele mora condomínio lá? indicado. Então, aqui consta essa informação de endereço. A gente tem que saber se ele permanece, porque talvez o registro que se tem de um endereço oficial não é onde ele reside. E aí, o que é citado aqui é que ele seria vizinho desse mesmo, então, condomínio da Mari Bride, que fica a menos de 750 metros do endereço dela. Então, agora o Ministério Público do Rio de Janeiro reconhece a gravidade do caso e aprovou a notificação por WhatsApp. No processo também ficou registrado que Rafael se mudou para Curitiba, tá? Então, assim, eu sei que ele já esteve no Rio algumas vezes recentemente, mas não dá para precisar se de fato esse endereço oficial é onde ele está. Agora, se vale a medida protetiva, ele vai ficar impossibilitado, acredito eu, de não frequentar mais, mesmo sendo a residência dele. A Globo não vai fazer o remake de uma novela que ele fez, na hora das 6 da tarde? Não, qual? Ah, tá. Você fala que o Valcir Carrasco vai escrever. Ele tá muito bom. Ele tá muito Mas bom. ele fez? Acho que ele não Ele fez. o lembra? Rafael Cardoso, foi uma Deixa eu novela, ver. eu adoro a novela das 6, né? Eu acho que ele novela é fez. Eu tava aqui agora lembrando. Quer ver? Põe aí, faz favor. Tô olhando. Eu acho que é ele que fez Eu acho um que ele fez outra personagem. passagem, Não, eu eu não tô acho que era lembrado. o Candinho, era o outro. Não, o não Sérgio o Guizé, não. Candinho. Sérgio Guizé? Não o Candinho. Rafael Cardoso, Vê se não era um outro suposto personagem. nome, Não lembro de ter feito. Eu achava que era, mas enfim. não parece Mas muito triste, né? Porque, veja, primeiro, são dois problemas muito sérios. Para mim, o maior deles é a relação de pai com os filhos. Porque, gente, é um elo que se quebra para a vida. Sim. Não se recupera mais como antes. Então, quanto mais tempo passar isso, pior para os filhos, né? E aí a gente vê a situação com a ex-mulher, com a ex-sogra, depois com a própria profissão. Gente, não é hora de falar, olha, desculpa, Então, vai lá, muito faz a bom, meia-culpa, assume o que fez, o que não fez, diga eu não fiz, mas busque um tratamento. Eu acho que Esse é é o importante você falar passo. isso exatamente diante da situação que ela alega o uso de drogas ilícitas. Porque muitas vezes o vício, né, a dependência, que é algo muito triste, a pessoa também perde um pouco da noção, não que isso justifique, mas talvez explique alguns comportamentos. Então talvez ele precise ser acompanhado, porque é um garoto, na minha opinião, o Rafael é um cara talentoso, muito bonito, por bom, sinal. é. Eu acho ele bonito, cara que tem um talento e uma vida linda pela frente. Mas com esse tipo de comportamento, a gente pensa que no futuro da Aurora, que tem 8 anos, do Valentim, que tem 4, que são os filhos, vendo o pai nesse nível de exposição. Imagina o quanto é desconfortável ver a mãe, a avó também ter que pedir uma medida protetiva. Então ainda dá tempo, eu acho, de minimizar os impactos dessa história. Agora, claro, ele vai precisar de ajuda. Eu acho que ter fé em Deus, Ele e mas os sobretudo de filhos? acompanhamento. Os filhos, eu acho que pela sabedoria, eu acho a Sônia tão inteligente. A Mari também, mas a Sônia, eu tenho certeza que eles estão preocupados em acompanhar. Sabe o que dizem os psicólogos? Que até os 7 anos é onde a gente forma a parte psicológica da criança. Fica tudo registrado, né? Fica registrado. E que às vezes a gente não acessa. Às vezes não, a gente não acessa como algo que a gente se lembra, se recorda que aconteceu. Mas que traz um marco para a vida da gente, às vezes de insegurança, às vezes de raiva, Medo. às vezes de medo. Então, por isso é muito complexo. Eu trato tanto de coisa na análise que é da minha infância. Coisas que eu não E que sabia não era me culpa do seu afetavam. pai nem da sua mãe, nem a Não gente é, achava que a mas gente que não me lidava. afetou. E eu volto a isso também. Então, até para a gente entender as nossas reações de hoje. Sim. Por que hoje a gente tem certas reações? Então, por isso que eu acho que quando a gente olha uma situação como essa, e a gente olha para as nossas situações, que a gente pensa nos nossos filhos nessa primeira infância com uma responsabilidade maior. Ou se eles já cresceram, que a gente fale isso para eles. Sim. Converse com o seu psicólogo sobre esse momento. Talvez ali tenha coisas que vão te ajudar hoje É importante. e que nem pai, nem mãe, nem ninguém da família teve a vontade de causar um dano, mas que infelizmente a gente pode ter causado, não é? Sim, que postura firme da Sônia Bride, uma mulher muito discreta. E você viu Foi, que o Matheus muito falou, bonito. né? Que a partir daí a Mari criou coragem de fazer a denúncia. Então. Às vezes, quando a gente vê um relacionamento que está ruim, às vezes o pai, a mãe, o amigo, tendo no primeiro pontapé, né, Cátia? Já faz diferença, Consegue né? fazer o movimento. Muito bonitinho. Ele não fez essa novela não, Não Su, fez, né? ele tá muito inocente, ele tá eu- confundindo com a Vida da Gente. Vida que da era uma Gente, que foi ele a Vida fazia, da né? Gente, Que é eu amava verdade. essa novela. Ai, que por sinal a Globo podia fazer um remake dessa, foi Maravilhosa, maravilhosa né? essa novela.